Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoso bianconero, torcedor bianconero. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Hoje é dia 9 de abril e dia 9 de abril é uma data especial para nós juventinos de todo o Brasil, de todo o mundo, porque foi no dia 9 de abril, atenção, de 1905, no dia 9 de abril, a gente vencia o nosso primeiro título, nosso primeiro escudeto da história, né, tão gloriosa. Então, 9 de abril de 1905, a gente levantava o primeiro caneco nacional. Portanto, não podia passar em branco essa data histórica. E você também não pode passar em branco, já deixa o nosso sino ativado, porque no final desse mês de abril eu vou sortear esta belezura, produto oficial da Juventus, que nós recebemos de Turim, diretamente de Turim. Olha aqui, e em nome do fã-clube oficial JOFC São Paulo do Brasil, esse saco barra mochila será sorteado no final desse mês de abril. Então deixa o sino ativado e fica esperto, tá bom? É muito legal quando eu vejo o sorteado entrar em contato comigo e falar: Mário, chegou aqui o produto, pô, obrigado. É bom ver a felicidade do torcedor juventino, né? Que por enquanto, pelo menos essa felicidade o Finestra pode trazer para vocês enquanto não chega os títulos. Mas a Juventus vai voltar ao seu devido lugar, vai voltar a ser protagonista, eu não tenho dúvidas. Esse vídeo é muito importante porque eu vou esclarecer algumas situações envolvendo o Spalletti, alguns nomes de especulação. Todo mundo está vendo aí, está pipocando sobre o goleiro Alisson, eu já vou falar sobre isso. E vou falar aqui com exclusividade duas informações importantíssimas que para a gente analisar com calma. Primeiro, né, sobre o Dusan Vlahovic. Vai ser colocado na mesa do Vlahovic. Muita gente viu com essa contusão que o Vlahovic teve. Vale a pena renovar? Não vale? Até joguei aqui a minha opinião no último vídeo, dizendo que até renovaria, mas não com aquela mesma ânsia de antes. A gente fica desconfiado, né? Mesmo sendo uma outra lesão. Então a informação que eu vou passar para vocês, ela é muito forte, ela é muito exclusiva, talvez saia amanhã ou depois. A Juventus vai oferecer, vai colocar na mesa do Vlahovic a seguinte proposta: um bienale, um contrato de 2 anos, e vai oferecer 5 milhões no máximo. Vlahovic, que antes dessa contusão, Juventus tinha oferecido 7, que é o que o Ildiz ganha. Mas agora será colocado um bienale na mesa dele e 5 milhões. E pelo que me falaram, quer, não quer, arrivederci, tchau. Não haverá uma novela, uma extensão da situação. Então, ou o Vlahovic vai aceitar esses 5 milhões, ou tchau. Mesmo que isso custe para a Juventus uma saída de graça dele. Não é uma coisa boa para a Juventus perder um jogador de graça. Mas é o que eu passo para vocês, e quem me falou, eu confio, já até me passou informações importantes que foram confirmadas aqui no canal, como a contratação do Zé Gruva, por exemplo. Então, eu confio em quem me falou, que é o que vai ser colocado na mesa para o Dusan Vlahovic, esses 5 milhões, e não tem renegociação. E 2 anos de contrato, né? E aí o Spalletti está pipocando aí que o anúncio deverá ser feito amanhã da renovação dele, né? O anúncio oficial. Amanhã não vai ter entrevista do Spalletti, tá? Que é véspera do jogo. O jogo vai ser 15 para as 4 do sábado contra a Atalanta, jogo difícil. Mas como também tem um jogo difícil, vai jogar contra os injogáveis de Milão, que estão aí com a mão na taça. Mas amanhã o Spalletti não vai falar. Então parece que amanhã será colocado o anúncio da renovação dele. Parece que ele já assinou. Por que eu falo que parece? Porque não tem nenhuma nota oficial. Eu sei o tanto quanto vocês, e com quem eu conversei hoje também falou para mim que o anúncio deve ser amanhã. Bom, são 2 anos, parece. São até 2028. Parece que é isso. Não tenho aqui os valores de bônus e quanto ele vai ganhar, mas isso a gente é o de menos nesse momento.
eu queria abrir espaço para duas informações em relação ao Spalletti. Primeiro, assim, não é o primeiro vou dar uma opinião, depois uma informação. Não é o treinador que eu morro de amores. Eu acho que já passou. Eu vou fazer uma comparação, não na parte de competência, mas na parte de que já foi o tempo dele, por ser um cara de nome. Aqui no Brasil já foi o tempo do Luxemburgo, já foi o tempo do Muricy, faz tempo, já foi o tempo de tantos outros aí, Felipão, enfim. Já foi o tempo de Spalletti quando ele estava no auge, quando treinou a Roma, enfim. Conseguiu um grande feito com o Napoli. É inegável que ele arrumou o time, ele falha, mas todo treinador falha. Eu citei aqui as falhas do Marcello Lippi, que para mim, ao lado do Trapattoni, foi o maior da história da Juventus. E o Lippi errou feio numa final de Champions, hein? Feio. Não se deixa Del Piero no banco. Custou o título por Borussia. Apesar que ali também, 2 pênaltis não marcados, enfim. Mas o Lippi errou na escalação. E é o Lippi, foi campeão do mundo. Ganhou a Champions com a Juventus. Antes, depois, 10 anos depois, foi campeão do mundo com a Itália, enfim. Não se discute o Marcello Lippi. Mas errava também. Então, o Spalletti tem feito um bom trabalho na Juventus, é inegável isso. Se não fosse ele, querendo ou não, a gente já estava matematicamente fora da disputa pelo 4º lugar e a gente está a 1 ponto. Isso a gente tem que reconhecer. O que eu quero dizer é que a gente começa o campeonato ano que vem com um treinador feito, com um treinador pronto, não com uma aposta, como era o Thiago Motta e como era o Tudor. Claro que o Tudor é mais identificado, o Tudor é mais carismático. Para quem não sabe, o Tudor colocou dinheiro do bolso para ser o vice do Pirlo, para ser o auxiliar do Pirlo. E na época tinha gente que falava, olha, eu acho que quem está escalando o time é o Tudor, não é o Pirlo. Teve até esse boato aí. Mas o Tudor colocou dinheiro do bolso para vir trabalhar na Juventus do lado do Pirlo, acredite se quiser. E agora, nessa passagem que ele veio como treinador, ele só faltou ele vir a pé, né? Pegou o carro dele ali e veio literalmente guiando até Turim. Não se discute que o Tudor adora a Juventus e eu gosto muito do Tudor, mas ele deixou a desejar na parte tática, infelizmente. Talvez um dia ele cresça como treinador e possa voltar. Claro que eu gosto muito do Maresca, fez um trabalho interessante no Chelsea. Eu costumo dizer que o Maresca ele é um Tudor com experiência tática. Mas a gente tem que trabalhar em cima da realidade. A realidade é que o Spalletti é o treinador e dos males o menor. Não é um qualquer, não é uma aposta, não é um treinador que nunca trabalhou em lugar nenhum e não ganhou nada. Ao contrário, ele conseguiu ser campeão com o Napoli. Com todo respeito ao Napoli, eu vi o Napoli do Maradona ganhar 2 títulos italianos e uma UEFA, mas era o Napoli do Maradona. Poucos lembram que era o treinador na época. Não era treinador de grife. Repito, e era um time bom, nada excepcional. Por causa do Maradona, o Fernando de Napoli foi jogar na seleção, mas não é aqui vídeo do Napoli. Só para dizer que o Spalletti conseguiu um grande feito ao levar o Napoli a ser campeão, 33 anos depois, e jogando um futebol interessante. Já nessa fase de declínio da carreira dele, ele conseguiu um título importante. E depois chegou na seleção onde ele não foi bem. Até foi bem na Copa das Nações, mas na Eurocopa foi péssimo. Mas a Itália é isso aí, troca técnico, é um problema que já tem falado de estrutura do Calcio. Então o Spalletti é o nosso treinador. Eu, Mário, vou torcer para que dê muito certo. Vou torcer para que a gente volte a ser campeão italiano no que vem. Tá? Não vou ficar torcendo contra para depois dizer, olha aí, tá vendo? Eu falei que esse cara não tinha o DNA da Juventus. Olha lá, ele tem a tatuagem do Napoli. Não vou me apegar a essas coisas. A partir do momento que ele assina, que ele deve ser anunciado, ele vai ser o nosso treinador. A partir do momento que for confirmado que ele é o nosso treinador, é o meu total apoio. Como eu fiz com o próprio Thiago Motta, eu só perdi a paciência quando o Motta veio a público dizer que não tinha obsessão pela vitória. Ou seja, não sabia onde estava, né? Como eu apoiei o Tudor e como eu apoio sempre qualquer treinador que vem para a Juventus. Querendo ou não, é o nosso treinador e, repito, não é um qualquer, tá? A gente pode não gostar muito da filosofia dele, ele pode cometer os erros como ele comete, mas não dá para dizer que a Juventus pegou qualquer um ou pegou uma aposta. Isso não, tá bom? E é melhor
intelectualmente falando, muito melhor do que o Sarri, que foi campeão com a gente. O Sarri, sim, falava um monte de bobagem da Juventus. Pior do que tatuagem é falar bobagem. Até rimou. Continuando, a outra informação. Nesse contexto todo, e aí eu vou falar do John Elkann. Isso é uma informação que talvez um dia venha a público. Da mesma forma, muito quente, o John Elkann, ele, não foi o Comolli, ele foi conversar com o Spalletti pessoalmente, não por telefone, pessoalmente, em primeira pessoa, e pedir para o Spalletti renovar. De repente acontece o mecatombe nessa noite, o Spalletti acorda e fala, quer saber, não vou renovar e tchau. Hipóteses. Mas, como está aí pré-anunciado que ele vai renovar até 28, isso passa pelo John Elkann. E aí eu vou focar duas observações. É sempre chato falar do John Elkann. A gente pode não gostar dele, como ele lidar com o futebol, ou melhor, pela ausência dele. Né? Ele dá os ombros para o futebol, ele está mais preocupado com a Ferrari, nunca com a Juventus. Isso a gente pode falar, debater em alto nível e questionar. Mas, até quem não gosta dele vai concordar comigo. Porque eu também não gosto dele como futebol homem. Ele não é cara do futebol, ele não entende nada de futebol, o John Elkann. Mas eu gostei de saber, e repito, essa informação é verdadeiríssima, que ele se propôs, ele foi diretamente conversar com o técnico, no caso o Spalletti, pedir para o Spalletti renovar. Por que eu gostei? Pô, de repente, do nada, o John Elkann está preocupado com o time? Está preocupado em manter um treinador? Ou seja, então não é mais aquela história que ele não está nem aí. Esse é o lado positivo do Elkann nesse episódio. O que não apaga o fato dele ser um cara totalmente sem condições de administrar o futebol da Juventus. E aí entra o segundo ponto que eu falo. Eu falo isso antes de começar a próxima temporada, bem antes, nós nem acabamos essa. Não adianta querer pegar e trocar o dono da Juventus. Vende para um grupo árabe, vende para o Catarino lá, dono do PSG, vende para o Teder, vende não sei para quem. Não adianta vender. Isso chama-se desespero. E o desespero leva as pessoas a cometer, em 90% dos casos, bobagens. Eu falava há anos atrás, tá ruim com o Agnelli, vai ser pior sem ele. E o tempo mostrou que está sendo pior sem ele. Acho que está sendo pior sem ele. Ruim com o Elkann, pior sem o Elkann. Por quê? Vou chegar lá. O que o Elkann tem que fazer não é vender a Juventus. O que ele tem que fazer? Falei já isso num vídeo e vou continuar falando. E um dia vocês vão me dar razão se ele fizer isso. Ele tem que colocar um presidente de futebol. Um cara ligado ao futebol. Como foi um dia o Boniperti, que foi jogador e virou presidente, e o Gianni Agnelli era o dono. Atenção, estava acima do Boniperti, mas o Boniperti era o presidente. Elkann tem que colocar um presidente. Se vai ser o Agnelli, se vai ser o Platini, se vai ser o Bettega, se vai ser o Cabrini, o Franco Causi, o Ravanelli, não importa. Se vai ser Del Piero, tem que colocar um presidente, gente ligada ao futebol. É igual a Federação Italiana de Futebol. Saiu Gravina, tem que colocar alguém do campo lá. Tem que pôr um Baggio, um Maldini. É isso que precisa ser feito na Juventus. Não é vender, é colocar um presidente. E aí sim, o presidente que entende de futebol, esse vai ser responsável para trazer um diretor competente, para delegar poder para diretores de futebol. Daí para fazer um mercado. O Elkann vai servir apenas para manter as finanças em ordem, porque ele sabe muito bem fazer isso, ok? Então é isso que o Elkann precisa fazer e eu vou ficar em cima. Quer dizer, quem sou eu? O Elkann nem me conhece. Por enquanto ele não me conhece, ele vai conhecer. Mas acho que vocês entenderam o meu raciocínio. Só para o vídeo não ficar muito longo, ainda sobre o Spalletti, e aí eu penso da seguinte forma, se o Elkann foi falar com o Spalletti, e foi, pelo que eu sei, repito, isso aqui é informação quente, o Spalletti não é um treinador que tem muita paciência. Ele sabe que ele tem um prazo de validade na carreira dele, está quase se aposentando, ele quer novos desafios.
Então eu espero que a gente faça um belo mercado. Claro que passa pelas saídas e espero que o Elkan, já que ele já fez tantas recapitalizações de 200 milhões, que dessa vez ele possa fazer 200 milhões, mas não para a parte do balanço. Que ele ceda 200 milhões ou 250 milhões para fazer mercado mesmo. Porque o Spalletti não vai ficar nessa Juventus atual. Alguma coisa o Elkan prometeu para ele concordar e fazer 2 anos. Tá? E aí, vocês podem ter certeza que o Spalletti é um cara que quer ser campeão italiano. Ele não quer o ano que vem nessa mesquinharia de lutar pelo 4º lugar. Se com o Napoli quis assim, ser um campeão, 4º lugar é agora que ele vai tentar. Nesse ano que ele chegou, no meio do caminho. O ano que vem, não. Partindo do zero, ele quer ser campeão. Então ele vai querer jogador de nível. Então o Elkan, se for colocar 200 milhões, que coloque 200 milhões para o mercado. Porque o Spalletti não ia só aceitar porque o Elkan pediu. Alguma coisa foi dita lá, alguma coisa foi prometida para o Spalletti. Pelo chefe, pelo dono do clube, pelo cara que tem o dinheiro. Tá? Sobre o Alisson, não tem nenhuma proposta, mas houve a sondagem a pedido de quem? Do Spalletti. Então, tentam encaixar o quebra-cabeça. O Spalletti pede para ir atrás do Alisson, a Juventus faz uma sondagem e o Alisson não se furtaria a jogar na Juventus e nem com o Spalletti, evidentemente. Do mesmo jeito que o Spalletti gosta do Rudiger, gosta do Alisson. Eu vou dar minha opinião sobre o Alisson, tá? Eu sei que muita gente gosta dele. É um bom goleiro? É. Ser melhor que o Di Gregorio não é comparação. Mas ele é bom goleiro, tá? Só que eu tô um pouco cansado de jogadores que vêm encerrar a carreira na Juventus, mesmo com nome. Isso vale até pro Lewandowski. Só que o Lewandowski viria só para 1 ano. 1 ano? Ok. Eu fui contra. Acho que eu não falei muito na época público para não gerar polêmica. Eu não gostei da contratação do Di Maria na época. Porque o Di Maria, primeiro ele recusou a Juventus. Ele achou que ele ia, acho que era o Benfica, acho que era o Benfica. Quando ele viu que não quiseram ele lá, ele veio atrás, colocou o rabinho entre as pernas e veio procurar a Juventus. E aí faltou orgulho da Juventus, falando, não, agora a gente que não quer você. O cara veio para a Juventus só para se preparar para a Copa do Mundo. Ele usou a Juventus. O Paredes é outro vagabundo. É vagabundo o Paredes. Que é outro que veio usar a Juventus. E outra, o Paredes fez panelinha lá dentro. Que eu sei. Fez panelinha. Outro que usou a Juventus para jogar a Copa do Mundo. 2 jogadores que estavam em fim de carreira. Então, para a Juventus voltar a ser Juventus, ela tem que parar de ficar refém de ex-jogadores que têm nome. O Alisson não é um jogador polêmico, não é baladeiro, nada disso. Até onde eu sei, é um excelente profissional. Só que o Alisson foi cortado aí da última data FIFA por causa de lesão. E goleiro, quando tem lesão, é complicado. Espero que se ele chegar porque o Spalletti quer ele, que ele possa continuar jogando em alto nível. Porque se for para jogar pelo passado do Alisson, chega. Porque depois, se ele começar a falhar por causa de problemas musculares, eu vou ser o primeiro a criticar. A partir do momento que ele vestir a camisa, eu vou apoiar. Mas se ele começar a quebrar toda hora, que nem o Vlahovic quebra, que nem, sei lá, tantos que passaram aí quebrou, eu vou começar a criticar. Tá bom? O que o Mário faria se o Mário conhecesse o John Elkann? Eu falaria assim, John, pega esses 200 milhões, acrescenta mais 50, 250 milhões para você não é nada, e faz uma exceção, só esse ano. Só esse ano faça isso, já que você quer o Spalletti, já que você pediu para ele ficar, dê na mão do Ottolini 200, não do Comoli, do Ottolini, dê 250, porque o Ottolini conhece o mercado do futebol italiano. Mais que o Comoli não conhece porra nenhuma do futebol italiano. O Ottolini conhece o futebol italiano. Dê 250 milhões na mão do Ottolini e nem vai precisar, porque o Ottolini não é besta. Dá para montar, ó. Calafiori, Carnicetti, Palestra e Leone. Já que tá junto com o Alisson lá no Liverpool.
4 italianos de nível: Calafiori, Palestra, Leone e o Carnesecchi. O mais caro aí seria o Leone. Mas dá para trazer, se o Elkan quiser. Seria uma sugestão minha. E depois sim, no ataque, trazer um jogador de nome. Não Moise Kean, não Retegui, não. Não e não. É isso. Mas começar a montar um time competitivo para a próxima temporada, que eu estou muito confiante vendo essa atitude do Elkan procurar o Spalletti meio que pressionando o Elkan, ou você me agrada ou eu não assino. Isso é bom. Isso foi bom. Dos dois lados foi bom. Foi bom de ver o John Elkan em ação e foi bom ver o Spalletti querendo um time mais competitivo. Deixou claro na última coletiva o que ele falou, e eu gostei do que ele falou, tá? Para quem não entendeu, eu não gostei da suposta lerdeza da direção da Juventus em entender as palavras dele. Mas acho que entenderam. Se vai ter um anúncio amanhã é porque entenderam. Eu vou terminar o vídeo, tá? São 20 minutos, me desculpe a demora, mas é sempre um prazer falar com todos vocês, sem exceção. Um abraço a todos. E eu vou terminar porque senão vai ficar muito longo. Não sei se vocês viram a declaração do Gravina. Eu falei do Agnelli agora há pouco, né? Que era ruim com o Agnelli e pior sem ele. O Gravina falou ontem que não conseguia sozinho mudar o futebol italiano. Que a culpa não era dele. Mas ele ia tirar a Juventus do campeonato, né? Se a Juventus fizesse a Superlega. Aí ele tinha poder para tirar a Juventus. E aí, resumindo, tá? Entre tantas falas, ele praticamente repetiu que o que teria que ser feito para salvar o futebol italiano. Em poucas palavras, ele repetiu linha por linha o que o Andrea Agnelli falou em 2012. Pois é. Like no Finessa, nos vemos. Sempre Forza Juve, fino alla fine. Até amanhã, acho que amanhã eu volto, não sei. Mas acho que sim. Boa quinta-feira a todos vocês. Tchau.